Oi, pessoal. Eu sou Daniela Zagari. Tenho o prazer de estar hoje aqui novamente com meus sócios Diana Piatti e André Menon. Nós somos o grupo original que idealizou os podcasts do Tributário, da Inteligência Jurídica do Machado Meyer. E, em comemoração a 1 ano de nossos podcasts, nós resolvemos fazer e preparar videocasts com diversos sócios da área tributária e de diferentes práticas da área tributária, de indiretos, contencioso nos tribunais superiores, diretos. E espero que vocês gostem tanto como foi bacana para a gente participar da elaboração desses vídeos. Olá, Daniela. Olá, Diana. Prazer imenso estar aqui com vocês. Queria agradecer por esse 1 ano que a gente teve a oportunidade de estar junto na gravação desses podcasts e agradecer aos nossos clientes, parceiros, nossos ouvintes que nos acompanharam durante esse período de tempo. E dizer que esse é só o primeiro ano, que a ideia é que esses podcasts continuem e a gente continue trazendo atualização para os nossos clientes e parceiros com relação aos temas mais relevantes dos tribunais, da jurisprudência e do legislativo com relação às matérias tributárias. Realmente é um prazer estar aqui comemorando esse 1 ano de podcast e 50 anos de Machado Meyer. E nessa série, agora que a gente vai começar a inovar, começando os nossos videocasts, vamos trazer 3 episódios. O primeiro falando sobre inovações dos tribunais superiores. O segundo episódio falando sobre novas tecnologias, sobre a perspectiva tributária. E o terceiro sobre meios alternativos de solução de controvérsias. Vocês vão ter a oportunidade de ver aqui diversos sócios da área tributária e eu espero que todos aproveitem essa oportunidade e se atualizem da jurisprudência e legislação tributária. Excelente, realmente, além de comemorar 1 ano de podcast, nós estamos em ano de comemoração dos nossos 50 anos. Então, a gente realmente espera que vocês gostem do que nós preparamos para vocês. Hoje estamos aqui, Leonardo Alfradique, Fernando Munhoz, para a gente começar a primeira série do videocast comemorativa do Boletim Tributário do Machado Meyer. A gente vai começar a conversar hoje sobre como estão no Supremo Tribunal Federal e no STJ as matérias tributárias, como elas estão sendo conduzidas, as novidades e um pouco das tendências dos tribunais em relação a esse tema. Então, acho que a primeira questão que a gente poderia falar, e depois eu peço para vocês interferirem, comentarem se vocês quiserem fazer qualquer interferência, é a questão dos tribunais estarem mais só julgando temas. Então, o Supremo vem desde a emenda 45, com a repercussão geral, se fixando em julgar teses e temas, e agora o STJ vai passar a fazer isso também, porque foi editada a emenda constitucional 125, que vai trazer para o STJ o filtro da relevância. Existem hipóteses de relevância presumida. A que importa para a matéria tributária, acho que são 2. A questão de negativa de jurisprudência dominante, ou seja, quando houver a decisão do tribunal estiver contrária à jurisprudência dominante, o recurso deve ser admitido pelo STJ. E a outra hipótese é causas com valor superior a 500 salários mínimos, que hoje dá em torno de R$600 mil. Para essas causas, o que a gente tem que ter atenção? As ações ajuizadas, devemos observar já que no futuro elas terão que ter esse requisito observado, então a gente tem que já dar o valor da causa nesse patamar, quando possível, quando ele atingir, obviamente, e nas causas em curso fazer a correção do valor para ver se ele atinge esse valor de relevância presumida. E, embora a emenda constitucional já esteja em vigor, já entrou em vigor na data da publicação, existe um dispositivo que diz que ela vai ser regulamentada. Em tese, nós poderíamos dizer que a gente teria que esperar a regulamentação para a aplicação da relevância, mas nós entendemos que, por rigor,
por precaução, desde já nós temos que aplicar esse filtro. Então, todos os nossos recursos, a partir da data da entrada em vigor da emenda constitucional, nós já estamos observando esse filtro. Cris, deixa eu só... É interessante você falar desse requisito aí do salário mínimo, né, que muitas vezes isso não fica ao talante puramente dos contribuintes, né? Aconteceu agora, num caso que a gente conduz, havíamos atribuído o valor de R$1 milhão na causa, a Fazenda veio impugnar o valor, pedindo para que fixassem 10 mil, justamente porque a Fazenda já sabia que seria sucumbente, né? Então você vê aonde que isso pode chegar, né? Então, realmente é uma questão bastante, para a gente ficar bastante atento. Vai dar um pouquinho de trabalho essa questão. E, inclusive, assim, tem custas também que você paga sobre o valor da causa, enfim, nós vamos ter que observar aí, Exato. é todo um mundo novo aí para a gente observar. E o que isso quer dizer, né, a relevância? Já existe um filtro no Supremo, existe um filtro no STJ. O Supremo, na repercussão geral, ele já tem sido muito mais rigoroso. No começo da repercussão geral, qualquer matéria tributária passava pelo filtro. Hoje já há um rigor maior, inclusive um rigor maior em se entender que o tema é constitucional e, portanto, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Lei do Bem. Ela chegou ao Supremo e decidiram que era matéria infraconstitucional. E o STJ acabou julgando em última instância, vamos assim dizer, e a questão está sacramentada no STJ. E hoje, com esse filtro no STJ, as matérias que serão analisadas pelo STJ e pelo Supremo serão cada vez mais residuais, fazendo com que os contribuintes tenham que colocar bastante foco nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça, porque, às vezes, eles serão a última instância a analisar os temas tributários. Neste sentido, também é muito importante, e a gente vive comentando com os nossos clientes e vive alertando o mercado para que as empresas cada vez mais estejam alinhadas com as suas entidades setoriais. Porque, no fim, aquela matéria que consegue atravessar todos esses filtros no Supremo e no STJ, aquela matéria ela vai ter que ser defendida por meio das associações, por meio dos amici curiae, ou, às vezes, com ajuizamento de uma ação direta. E isso só se dá por meio de entidades, e as entidades têm que ser ágeis e muito atentas às matérias que estão em curso nesses tribunais. E uma questão, né, Cris, falando de entidade, eu super concordo contigo, que acaba que são as que fazem mais eco, né, nos tribunais superiores, né, mas agora com essa restrição que o STJ acabou de implementar na última semana, né, da questão do amicus, não necessariamente bem o amicus lembrado, poder ter voz, né, no julgamento, ou precisar que a parte, né, a autora, ceda um espaço da sustentação regimental dela para o amicus. Acho que isso é outra questão que ainda vai trazer ainda mais polêmica. Sim, porque e mais restrição. Né? Também estão restringindo amigos que vai ter que dividir a fala com a parte que ele representa, o que ele defende. E isso até é curioso, porque os tribunais, ao mesmo tempo que eles exigem que o amicus curiae seja amigo da corte, por outro lado, ao dizer que ele vai dividir o tempo de sustentação com a parte que ele defende, ele está dizendo que o amicus é amigo da parte. Então, acho que aí tem até uma contradição. Mas não me alongando muito sobre esse tema, só mais um ponto antes de entrar no tema específico que vocês vão falar, é a modulação. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção para a modulação, porque a maioria dos temas no Supremo, STJ não tem por hábito modular, mas no Supremo a maioria dos temas tributários estão sendo modulados, o que antes era uma exceção, nos últimos 2 anos aí da pandemia até, virou uma prática. E, sobretudo, não há uma uniformidade de como se vai modular.
Então, até se vocês me ajudarem aí lembrando alguns casos de Eu queria até modulação. fazer uma lembrança de algumas circunstâncias em que isso aconteceu, porque no passado nós tínhamos, apesar de ser a modulação algo excepcional, havia um critério que era estabelecer uma data de corte quando o julgamento ocorreu. Mais recentemente, nós começamos a vislumbrar, principalmente do lado da Procuradoria da Fazenda Nacional, de trazer novas alternativas para estabelecer, olha, que a modulação de efeitos seja a partir do julgamento de embargos de declaração, modulação de efeitos a partir da inclusão do feito em pauta, justamente porque temos percebido um movimento que, uma vez que há o reconhecimento de repercussão geral de um tema, ou mesmo quando ele é incluído em pauta de julgamento, há uma corrida muito grande com a propositura de ações, justamente para que a empresa não seja prejudicada por um eventual posicionamento do Supremo, e ela não sendo titular de uma ação individual, ela pode vir a ter o seu direito ali cerceado de alguma maneira. Então, esse acompanhamento do que os tribunais dizem também tem esse reflexo no sentido de não deixar para um último momento eventual ajuizamento de ações que façam sentido sob a perspectiva que possam levar algum benefício econômico para as empresas. Eu diria hoje, quer dizer, que é melhor já, se quer estar abarcado pela decisão, né, se sujeito ali à decisão do tribunal, eu diria que é melhor já ajuizar a ação antes, inclusive, de ser pautado, porque, como você diz, a Fazenda vem pressionando o tribunal para que a modulação ela abranja essas ações, mas antes da inclusão em pauta. Então, realmente, isso é um aspecto muito importante. E também tem outra questão da modulação, por exemplo, deles escolherem, além de ressalvar as ações, né, ajuizadas até determinadas datas, né, também que elas valerão para um futuro. Isso não era muito comum, né? Elas valerão a partir de uma data futura, né? Do próximo ano, dos próximos alguns meses. Então, isso, inclusive, foi um dos pedidos da Fazenda na ação que discutia a incidência de imposto de renda e CSL sobre juros Selic, que eles pediram para que os fatos geradores futuros, ou seja, você tinha um corte ainda maior, não foi acolhido por enquanto, mas a partir do momento que isso começa a ser repetido, pode vir, em algum momento, atrair a simpatia do tribunal para que esse critério seja adotado. Né? Exato. Outra questão também curiosa, e aí eu vou deixar vocês falarem sobre os temas específicos que eu gostaria de comentar com vocês, é a questão do destaque no plenário virtual. É muito curioso porque o Supremo, em alguns casos, a votação já estava concluída e um ministro pediu destaque. E nesses votos, nessa votação, havia votos dos ministros que já tinham saído. O Marco Aurélio num caso, o Celso de Mello no outro. Quando o ministro Marco Aurélio saiu do tribunal, ele até fez um ofício para o ministro Fux perguntando, olha, bem, e os meus casos que eu votei e em que foi pedido destaque? Porque a resolução do Supremo fala se houve destaque, o julgamento recomeça. Recomeça considerando o voto de quem já votou e saiu ou recomeça do zero. Então, o ministro Fux pontuou que decidiu, enfim, respondeu ao ministro Marco Aurélio que começaria do zero, sem contar com o voto do ministro aposentado, né? E isso muda placar, né? E aí, recentemente, o ministro Cássio começou a pedir, fez várias intervenções nesse sentido, pedindo destaque. E foi levada uma questão de ordem no plenário para decidir novamente essa questão. E aí decidiu-se o contrário, ou seja, prevalece o voto dos ministros aposentados. E eu acho que esta é a melhor interpretação que se possa dar, é a melhor condução dessa questão dos destaques.
esse eu acho que é um ponto bem interessante de como o tribunal vem evoluindo e vem conversando para resolver todos esses embrólios que foram criados com o plenário virtual. Léo, mas agora, depois de a gente falar essas questões gerais sobre os tribunais, eu queria ouvir um pouquinho você falar da questão das taxas, como o Supremo tem tratado e quais as perspectivas aí em relação ao tema das taxas no Supremo Tribunal Federal. Legal, Cris. De fato, o tema taxa não sai da pauta do Supremo, né? Assim, a jurisprudência do Supremo é bastante larga, né, no tema taxas, né, mas até hoje a gente se surpreende com algumas decisões. Acho que esse é o ponto que eu queria conversar aqui com vocês. Agora, em 1º de agosto, no retorno do segundo semestre do Supremo, os ministros leram a síntese dos votos, que eram julgamentos de 3 ADINs, a 4785, 4786 e a 4787, envolvendo as taxas minerárias dos estados de Pará, Amapá e Minas Gerais. Relatores distintos. Então, cada um dos relatores fez uma síntese dos votos e depois os demais ministros também fizeram um rápido resumo dos seus votos. E a sessão começou com o Procurador-Geral da República lendo o parecer dele nessas ADINs. E, para surpresa, pelo menos nossa, o Supremo julgou constitucional essas taxas. Tá? E aí eu vou voltar um pouco atrás e volto já nessas ADINs. O tema das taxas sempre foi muito polêmico na jurisprudência, porque a taxa, pelo Código, pela Constituição Federal, não pode ter a mesma base de cálculo de imposto, né? São tributos vinculados, contraprestacionais, referíveis, aquela coisa toda. Então, era sempre a dificuldade de se mensurar se o custo daquela taxa estava, de fato, sendo compatível com o custo da atividade estatal a ser remunerada. E o Supremo sempre foi muito religioso nesse ponto, muito cioso de que as taxas teriam que guardar essa pertinência como custo da atividade. Pois, do contrário, viraria fonte primária de arrecadação, aí vira imposto. Vira imposto. Exato. Então, a jurisprudência do Supremo sempre foi muito, muito ciosa nisso. E nós, Cris, tivemos em 2019, meados de 2019, na ADIM 6211, que também envolvia o estado do Amapá, envolvendo uma taxa de recursos hídricos para geração de energia, a oportunidade de trabalhar esse tema no Supremo, junto aos gabinetes, junto à própria PGR, junto à AGU, inclusive fomos à AGU naquela ocasião, e naquela ocasião, o parecer da Procuradoria da República foi pela inconstitucionalidade da taxa e a maioria dos ministros no mesmo sentido, com exceção do ministro Fachin, que já naquela ocasião já entendia que as taxas não necessariamente precisariam ali estar tão adstritas ao custo do serviço a ser remunerado. E aí esse tema voltou, agora nessas ADINs 4785, 6 e 7, e o Supremo, ele vem dizendo o seguinte, olha, a exemplo que ele disse na ADIM 6211, assim, os estados têm sim competência para instituir esse tipo de taxa de fiscalização. Ok, isso eles já tinham dito na 6211 e reafirmaram, e isso foi unânime lá na 6211 e foi unânime novamente. Então, isso já é um ponto bastante certo da jurisprudência do Supremo, que os estados possuem competência normativa para editar taxas de fiscalização. Esse nem é o ponto de interrogação. O que houve uma guinada, me parece uma guinada da jurisprudência, e acho que vale esclarecer aqui a nossa audiência, que a gente está gravando essa entrevista antes da publicação do acordo, então aqui ninguém leu os votos, a gente só escutou a síntese dos votos, então isso é bastante importante, estamos bastante curiosos para ler esses votos e esse acordo, porque tem muita pergunta que a gente espera que as respostas estejam nesses votos, nesse acordo, porque senão realmente a gente está num mar de incerteza bastante grande. E o que votaram, então, os ministros sobre a questão da taxa poder ou não, dever ou não estar ali adstrita ao custo do serviço? Todos eles, com exceção do ministro Gilmar, do André Mendonça e do Barroso, todos os demais votaram no sentido de que a taxa pode sim solapar o custo do serviço, que seria muito difícil se precisar o custo da atividade na vírgula
e que, portanto, isso seria uma das razões que se utilizou para permitir que a taxa fosse, a arrecadação da taxa fosse em patamares acima do custo estimado do serviço. E o ministro Barroso, ele até bem pondera, e eu acho que ele fez essa ponderação logo depois do voto da ministra Carmen, ele fala assim, olha, ninguém nunca pediu aqui que houvesse uma identidade, né, de custo do serviço versus valor da arrecadação. É uma coisa aproximada, próxima, razoável, né, uma equivalência razoável até que o ministro se refere, e ele faz uma ponderação, olha, mas não consigo achar razoável, né, uma taxa, no caso da ADIM, que a ministra Carmen estava se referindo, em que ultrapassa 100 milhões de reais o custo estimado do serviço. 100 milhões de reais é bastante dinheiro para todo mundo. Não é aproximado, né? Então, assim, é estranho que o Supremo tenha alargado tanto essa jurisprudência que ele tinha tão ciosa de que a taxa tinha que ser compatível com o custo do serviço, e agora, nesse julgamento dessas 3 ADIMs, eles mudam esse critério de uma forma muito, muito aberta, né, sem nenhuma baliza. É uma subjetividade muito grande e aí dá abertura para... E aí, do julgamento, e de novo, sem ler os votos, sem ler o parecer da Procuradoria da República, o único que foi expresso no julgamento, dizendo que tinha mudado de entendimento, mas que deu a entender de que esse entendimento era específico à atividade minerária, foi o PGR. O Augusto Aras, ele lendo o parecer, a síntese do parecer dele, ele fala que ele mudou de ideia, e ele fala que mudou de ideia, né, ele tergiversa ali sobre os incidentes ambientais recentemente ocorridos no país, né? Que aí também, acho que esse é o grande ponto controverso dessa decisão e desse parecer da PGR, porque o incidente ambiental, ele é um fato dado, tá? Mas as taxas não são tributos, para penalizar. Aliás, nenhum tributo serve para penalizar. Está lá no nosso artigo 3º do Código Tributário, que tributo não é sanção de ato ilícito, né? E aí você vê o Procurador-Geral da República se utilizando desse argumento. E vários outros ministros, né, vários dos ministros... Aquecendo e falando dos incidentes novamente como uma justificativa, um reforço argumentativo para que as taxas pudessem solapar o custo do serviço. E aí você entra num cenário de absoluta incerteza. Enquanto você tem num plenário do Supremo Tribunal, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, que são ações que você quer o quê do Supremo? Obter segurança jurídica, a certeza do seu direito. Qual é o entendimento do Supremo sobre esse tema? Antigamente eu poderia dizer, olha, tem que guardar a pertinência com custo, os estados têm competência. E agora? E isso pode mudar a jurisprudência do Supremo sobre a questão das taxas em geral, não é só... Exato. Né? Uma das perguntas que surge é justamente essa. Será que o Supremo julgou isso, de que o custo pode solapar, que as taxas podem solapar o custo da atividade, especificamente para a atividade minerária, por conta dos incidentes, ou vai ser para toda a atividade? Porque e se isso ocorrer, Cris, e lembrando que as taxas, como os estados têm competência, os municípios também. Também. Então você vai ter taxa federal, taxa estadual, taxa municipal, sem nenhum freio. Sem nenhum, exato. Isso é bastante preocupante, é um tema que realmente intrigou bastante esse julgamento. Eu, desde de 1º de agosto até hoje, eu tive uma série de conversas com vários clientes que estão bastante preocupados com isso. E a pergunta que todos fazem, olha, qual é o entendimento sobre o assunto? A gente não sabe. Tá? Agora a gente não consegue dizer. A gente não sabe se isso foi específico para um setor determinado ou se esse vai ser o entendimento do doravante. E o pior de tudo, Cris e Fernandinho, é que não dá nem para dizer assim, porque houve mudança de composição do Supremo de 2019 para agora. Porque o André Mendonça, um dos novos, votou a favor da inconstitucionalidade, mantendo a jurisprudência tradicional do Supremo. Então, também não é esse o argumento. Tem alguma coisa nesses votos que a gente precisa desvendar, logo, para entender o que levou o Supremo. Pode ser uma questão de fato, uma questão de prova, que nessas ADIMs especificamente, as fazendas tenham trazido elementos que o custo do serviço previsto lá no orçamento era maior do que aquela previsão orçamentária, por A mais B. A gente não sabe o que conduziu, especialmente os ministros que mudaram de opinião da ADIM 6211 para essas novas, mas realmente é um assunto que intriga e preocupa. A gente espera que o Supremo não mitigue a questão da referibilidade, porque aí realmente causa
uma insegurança jurídica muito grande, né? É isso. É bem colocado, Léo. Fernando, agora eu queria ouvir você falar um pouco sobre como está a questão do IPI no tribunal, com essas recentes discussões, a relação com a Zona Franca de Manaus, enfim, como o Supremo tem tratado o tema do IPI recentemente. Não, legal, Cris. Esse ano tem sido bastante turbulento em relação a essa questão envolvendo o IPI, porque houve uma sucessão muito grande de atos que foram editados e com reflexos não apenas jurídicos, mas também com reflexos políticos bem importantes, principalmente porque sempre que há algum tipo de modificação de alíquota de IPI, isso acaba surtindo algum reflexo na Zona Franca de Manaus e aí o problema político também vem à tona. Especificamente, eu gostaria de falar, tem os decretos 1152 de 2022 e também o decreto 1155 de 2022, em que houve uma mudança significativa de alíquotas, principalmente houve uma redução substancial para diversos produtos e essas mudanças elas acabaram sendo objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade. Eu chamo a atenção aqui especialmente da ADIM 7153, que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade, que foi tomada como a líder e outras ações propostas tanto pelo Estado do Amazonas, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pelo Conselho Federal da OAB, acabaram sendo vinculadas a essa ação. E há um reflexo importante na decisão que foi tomada nessa ação, com outro ato que foi editado mais recentemente e com essa função do tribunal, que foi muito ressaltada aqui no início, de ser um tribunal que define temas de teses que depois também serão aplicadas, principalmente pelos tribunais de segundo grau e primeira instância. Porque o que aconteceu? Nessa ADIM 7153, o ministro Alexandre de Moraes ele deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos daquelas reduções no que diz respeito aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e segundo o PPB aprovado. Pois bem, até aí houve uma discussão do conteúdo dessa decisão e como ela seria aplicada, principalmente quando há produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus. Mas o que importa para nós aqui é, no final de julho, foi editado um novo decreto com um teor muito semelhante ao decreto 1155, que é o decreto 11158, que aprovou uma nova TIP e, com relação a diversos produtos, ela tão somente reproduziu a alíquota que já constava do decreto anterior e que foi objeto de suspensão de efeitos pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí aqui já surgiu uma questão. O ato normativo estava sendo questionado na ADIM 7153, ele automaticamente implica na extinção daquela outra ADIM porque ele foi revogado, ainda que o seu conteúdo tenha sido reproduzido, não totalmente, mas nos aspectos principais tomados pela decisão, isso já automaticamente implica naquela extinção? A jurisprudência tradicional da Corte é no sentido que, sim, analisa esse aspecto formal e uma vez que o ato foi retirado do sistema, não faz mais sentido a análise no controle concentrado de constitucionalidade e as situações concretas decorrentes da aplicação daquele ato devem ser resolvidas em ações individuais por cada contribuinte, de caso a caso. Porém, o próprio Supremo tem também uma jurisprudência, e aí é claro, de forma excepcional, que em situações como essa, em que um ente acaba editando um ato como uma tentativa de impedir que o Supremo exerça o seu papel de apreciar a constitucionalidade daquele ato no controle concentrado, ele acaba revogando e edita um outro de conteúdo semelhante, se isso não seria uma tentativa de burlar o próprio exercício da competência da Corte. Sim. Então, foi construída também uma jurisprudência que, em situações excepcionais, o interessado pode pedir o aditamento dessa ação direta de inconstitucionalidade anterior, principalmente se os argumentos veiculados nela são aplicáveis também para questionar a constitucionalidade desse ato, e esse pedido vai ser apreciado e também, por ocasião desse pedido sendo apreciado, se houver um deferimento, também ali pode ser feita uma análise da concessão ou não desse efeito de suspender ali a produção de efeitos daquele ato enquanto o mérito não é apreciado pela Corte. Esse aspecto ele acaba tendo uma grande relevância porque
não era incomum, principalmente nas discussões envolvendo guerra fiscal entre os estados, você tinha uma série de atos que eram questionados. Pouco depois vinha o ato, revogava o ato, editava um ato outro. idêntico. Exato. E ficava sempre naquela situação de que parece que o Supremo não conseguia avançar no mérito, porque você tinha um próprio Supremo tendo criado um requisito formal que lhe impedia de dar prosseguimento naquela ação. E aí, mais recentemente, então, houve esse aditamento dessa ADIM 7153 do Partido Solidariedade. O ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu uma decisão no início dessa semana, já deferindo esse aditamento e estendendo os efeitos daquela cautelar também para atingir esse novo decreto no que diz respeito aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o que indica que a Corte também pretende revisitar esse tema e, inclusive, para o final desse mês, há uma outra ADIM, que é a 5595, em que essa matéria está sendo discutida, que é mais uma circunstância que vem a ressaltar esse papel de um tribunal que analisa temas, fixa premissas jurídicas que depois deverão ser aplicadas pelos tribunais de segundo grau, que sempre é claro, principalmente nos recursos que chegam a partir de ações individuais, a partir do momento que há uma repercussão geral, e aí você passa a ter uma tramitação muito semelhante com o controle concentrado, porque o tema se desloca do caso concreto que permitiu que ele chegasse até a corte, para que a partir daquele momento o assunto possa ser apreciado de uma forma mais geral e com uma completude maior de fundamentos e permitindo, inclusive, a participação de entidades da sociedade civil que têm ali elementos para contribuir com aquele assunto. Então, esse é um aspecto também que nos parece bastante relevante, porque realça o papel das entidades, realça o papel de sempre se acompanhar muito de perto as discussões que estão tendo e muitas vezes não deixar para que se queira propor ações, se queira discutir alguns assuntos no judiciário, tão somente quando houver repercussão geral, um reconhecimento de repercussão geral, houver uma afetação como recurso repetitivo no STJ, ou mesmo quando já houver uma pauta, que seria aquele caso mais extremo ainda, como nós dissemos, que hoje em dia tem pedidos de modulação que podem, inclusive, afetar essas situações. Esse é outro tema também bastante interessante, e acho que vocês dois colocaram questões, quer dizer, que ainda estão aí por decidir em aberto no tribunal, que nos próximos meses, até o fim do ano, enfim, a gente espera que isso esteja resolvido. É curioso, né, Fernandinho, ver o Supremo pautar tanto assunto de IPI, né, logo no momento em que a reforma tributária quer acabar com o IPI, né? Exatamente. É verdade, vai ter uma jurisprudência aí. Exato, de despedida. Para finalizar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho aqui das alterações dos dois tribunais de composição e como é que eles estão aí para esse fim de ano, né? Então, o Supremo agora a gente tem a ministra Rosa, acabou de ser eleita presidente, e o ministro Barroso vice-presidente, então está saindo da presidência o ministro Fux. Nós esperamos, pelo perfil da ministra Rosa, uma presidência mais, vamos dizer assim, mais recolhida, mais sem ela não é uma pessoa de dar muitas declarações e de tanto quando ela teve no Tribunal Eleitoral também, no TSE, ela também foi muito discreta na sua condução. Nós, por conta disso, da alteração da presidência, nós não temos aquela pauta que geralmente a presidência divulga para o ano todo. Também não temos aí muita expectativa de ter muitas questões tributárias dessas mais antigas que estão aí aguardando julgamento do tribunal, porque nós vamos ter as eleições, então acho que vão surgir muitas questões ligadas às eleições e talvez essas medidas mais aí de final de governo que têm sido editadas talvez cheguem ao tribunal. Então a gente espera aí que o tribunal dê uma refreada nos julgamentos tributários até o fim desse ano. Já no STJ, aconteceram algumas
mudanças agora, né? Com 2 ministros foram escolhidos, né? Pelo presidente para compor o tribunal. Então, falando das turmas da primeira sessão, que julga a matéria tributária, na primeira turma nós tínhamos, se aposentou o ministro Napoleão, veio como, enfim, o tribunal demorou aí para fazer a lista, foi convocado o ministro Manuel, e agora se espera que o desembargador Messoud Azulay, que foi indicado pelo presidente, tão logo seja sabatinado, ele vai compor a primeira turma. Já na segunda turma, sai o ministro Og, que vai para a vice-presidência, e provavelmente volta para a segunda turma o ministro Humberto Martins, que era da segunda turma e agora está na presidência. Então, acho que, não sei se vocês têm mais alguma observação para fazer. Acho que era isso, Cris. Super bom o bate-papo aqui. Sempre um prazer aí estar com vocês. É um prazer muito grande também agradecer a toda a nossa audiência que vem nos acompanhando ao longo desse ano aí do podcast. Hoje com uma experiência diferente aqui, gravando um vídeo também, assim, numa circunstância um pouco comemorativa, por assim dizer. E sempre um prazer estar aqui. Bom, vamos aguardar então o próximo videocast desse nosso boletim tributário, que aí a gente tem aí uma sequência e esperamos que a nossa audiência goste desse novo formato e que isso se torne aí uma tradição, porque para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês e debatendo essas questões tributárias. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada.